Aqui eu achei interessante digamos assim, na introdução, né, no título da aula, essa frase que Leon Denis cunhou lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, assim, é uma leitura poética, digamos assim, né, daquilo que a gente acredita ser a nossa trajetória aí, né, pelos reinos. Então, vamos lá. Essa é a nossa reflexão. Eu vou começar com a reflexão e, normalmente, essas reflexões que abrem a aula, elas, digamos assim, ela vai sendo digerida durante a aula, né? Quando a gente entra propriamente no capítulo, é que a gente vai percebendo o quanto ela faz a gente pensar. Os automatismos da psique humana têm sua origem nos reinos inferiores? Muitas são as ações do cérebro em órgãos do nosso corpo, ações essas que, por vezes, passamos a existência sem as perceber. As batidas cardíacas são governadas pela psique humana, tanto que, quando nos assustamos, ela imediatamente dispara a fim de reativar o mecanismo de defesa corporal a eventuais perigos. O aparelho digestivo exerce uma série de movimentos no sentido de absorver os nutrientes do alimento e separar automaticamente o resíduo indesejável para posterior excreção. Esses automatismos se encontram registrados na constituição biológica da célula ou são parte integrante de um psiquismo que caminha no tempo e se situa fora do corpo físico? E aí? Ainda bem que nós já temos construído, né, automatismos, digamos assim, através da nossa evolução anímica, acreditamos, né, que possam garantir a nossa sobrevivência. A gente estava falando em serenidade, imagina diante das situações que nós nos defrontamos por vezes, se a gente tivesse que decidir, né, no momento, numa hora digamos assim, de grande impacto, de grande perigo, né? Se a gente já não tivesse desenvolvido isso através aí enfim, da nossa trajetória, né? Não dá para a gente nem pensar em duração de quando nós fomos criados, né? Do ponto de partida, do nosso ponto de partida até chegarmos aqui. Enfim, dificilmente a gente teria se preservado se a gente não tivesse já desenvolvido isso e condicionado isso. Então, como a reflexão orienta, muitas são, né, as funções que o nosso corpo já tem pronto, né? E aí a questão é, isso está na memória da célula ou está, enfim, na memória daquele que integra, né, daquele que organiza essas células, né? Se a gente refletir, pensar que nós trocamos, né? A gente não é o mesmo depois de determinado tempo, 7 anos, provavelmente, 7, 8 anos, a cada 7, 8 anos, nós não temos mais a mesma constituição, quer dizer, nós estamos o tempo todo trocando essas células, renovando essas células. Então, é claro que enfim, já dá para a gente inferir que existe de fato uma direção, existe um comando, né, para essa organização, para esse veículo, tá? E o cérebro, né, e o cérebro é, enfim, aquele que
se traduz no instrumento, né, das ordens emitidas, enfim, dos comandos recebidos, como nós já vimos aqui, lá quando estudamos o livro 2. O que que vocês pensam a respeito? Isso daí acho que é a evolução do princípio inteligente, né? Por exemplo, as plantas respiram, aprenderam a respirar através da fotossíntese. Também se alimentam através da seiva. Então, é um aprendizado que vem vindo com o princípio inteligente. Nos animais, Maravilha. mesma coisa nos animais. Né? Os animais também têm os batimentos cardíacos, têm o aparelho digestivo, né? E tem a respiração também, que é um automatismo. Então, isso é uma evolução do princípio inteligente, né? Passando pelos vários reinos até chegar no homem, né? Maravilha. E hoje o nosso caminho aqui é justamente esse, até a gente chegar no reino nominal. Bom, legal. Vamos lá, porque de fato, né, a gente vai conseguir ir decifrando isso à medida que a gente for caminhando aqui nos textos. Quem pode nos ajudar aqui com a introdução? É exatamente aquilo que está no livro, tá, gente? Tá, eu posso Tá, eu ler. posso ver. Maravilha, Vanderlei, por gentileza. Então vamos lá. 10.1, introdução. Este capítulo tem por objetivo dar prosseguimento na investigação acerca da existência. Nosso foco será o princípio inteligente, conceito, atributos, natureza e sua evolução nos reinos inferiores da criação. A doutrina espírita é criacionista, assim como a doutrina das diferentes igrejas cristãs também o são. A diferença, porém, se encontra no espaço e no tempo. Enquanto estas estabelecem a criação como sendo a criação bíblica, ocorrida há 6.000 anos atrás, com a formação do homem através do barro telúrico e o respectivo sopro divino, aquela separa a criação em duas, uma material e outra espiritual, não ocorrendo necessariamente no mesmo instante. A codificação trabalha mais o espírito em sua fase hominal, deixando indícios não muito precisos sobre o princípio inteligente na fase pré-hominal. A codificação não elaborou uma teoria da evolução do princípio inteligente, mas as informações trazidas pelos espíritos permitem-nos avançar nesse estudo com certo grau de segurança. Este capítulo se baseia na codificação e nos principais pensadores e filósofos espíritas, como Leon Denis e Herculano Pires, e na recente Escola Filosófica Espírita, com núcleo no Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. Obrigado, Vanderlei. Então é isso, o nosso foco é o princípio inteligente, conceito, né, os seus atributos, enfim, a natureza e a evolução, aqui, naquilo que nós chamamos de reinos inferiores, quer dizer, aquilo que a gente conhece aqui do planeta. E, enfim, a doutrina é criacionista, então, Deus é criador e também aquele que sustenta, né, e equilibra, através das suas leis elaboradas, toda a criação, só que a gente, enfim, entende que esse momento não é aquele do relato bíblico. E, claro, a gente até compreende essa, digamos assim, a informação bíblica, se a gente for remontar a mais de 3 milênios atrás, até que é uma informação interessante essa do surgimento através aí do barro, né? E hoje a gente percebe que a nossa constituição física é similar
a tudo que a matéria possui. A diferença é justamente esse sopro, esse tal de sopro divino. A diferença está aí naquilo que nós aprendemos com os espíritos, o fluido vital. E a questão que contraria, digamos, praticamente todas as designações cristãs é a questão do dualismo. Então, a doutrina espírita ela contempla duas substâncias, né, que nós vamos ver aqui. Já vimos, inclusive, já estivemos percorrendo esse caminho lá quando estudamos a Trindade Espírita. Então, somos dualistas, né? E é interessante que a codificação, ela como que praticamente se desvia, ela se esquiva, digamos assim, digamos, de tratar a questão desse desenvolvimento, mas ela deixa pistas, como é colocado aqui. Quer dizer, não tem elaborado uma teoria, ok? Mas ela deixa indícios bastante seguros que nos orientam a pensar nesse aspecto. E aqui se baseia principalmente na codificação, então, naquilo que é extraído do Livro dos Espíritos. Leon Denis, como nós vimos aí, a sua frase bastante emblemática que elucida esse caminho que nós vamos percorrer aqui. Herculano também, enfim, talhou esse caminho e a tal da recente escola filosófica é essa do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, que nasceu depois, né, de ter trilhado um percurso lá na FESP, lá na Federação, com o professor São Marcos, o criador do curso de Filosofia Espírita lá na Federação, e hoje é orientado pela Astrid, né, que deu continuidade lá na Federação e hoje está à frente do Instituto Espírita. Então, baseado nessa bibliografia, nesses créditos que a gente vai caminhar aqui. Ah, tá. Então, interessante, né? Porque, como eu disse anteriormente, puxa, quando a gente lê a Gênesis, enfim, bem interpretada, bem entendida, né, no seu contexto e também observando com essa observação de que as informações eram, digamos assim, muito pobres, né, para que esses profetas, esses espíritos aí em missão pudessem orientar a humanidade. Então, essa fala da Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e depois o sopro divino, nossa, é algo bastante fascinante e com muita propriedade, eu vejo, né? Se a gente avaliar hoje, com a distância que nos separa do surgimento dessa informação e todo o conhecimento que nós temos hoje, dá para ficar tranquilamente com essa informação. E, inclusive, o Elmo participou de um café, né, lá com a gente na turma 44 e a gente fez um café a respeito do cosmos, né? Do cosmos, na criação, a criação divina do cosmos, e a gente viu lá que essa imagem está bastante própria, esse fazer de luz, esse verbo criador, os astrofísicos hoje veem isso presente no universo, não tem como contestar e atribuir alguma coisa desse tipo ao acaso, né? Então, se a gente tiver a oportunidade, é que o Wagner, que é estudioso, inclusive é um doutorando no assunto, e que dirigiu esse café para a gente, ele dá aula, né? Então, nesse período, ele tem muita dificuldade, mas com certeza a gente vai achar um espaço aqui para a gente trazer aquele café que eu achei muito bacana, né? Foi Então, é maravilhoso. interessante. Bom, né, Foi Elmo? maravilhoso.
Você Foi. pode recomendar, né? Com Legal, certeza. legal. Então, a gente pode colocar essa questão. A gente viu que nós somos criacionistas e a gente teria aí alternativas para a criação do espírito, né? Então, o que eu esqueci de dizer é que, falando sobre a criação, é que de Deus a gente, enfim, sabe muito pouco, né? Quem somos nós para compreender o absoluto, para compreender a divindade? E os espíritos vão dizer, puxa, olha, enfim, desvie-se disso, né? Mas, é claro, a gente continua refletindo e a gente continua tentando buscar. Por enquanto, enfim, eu penso que é muito difícil a gente sair dessa imagem, para mim, pelo menos, né? Eu já não vejo nessa condição de um Deus antropomórfico, mas a gente ainda está muito distante desse entendimento. E com relação à criação, essas alternativas, a gente tem aqueles que pensam que é na concepção, então, Deus, inclusive, precisa de nós, precisa que o casal, enfim, coabite, né, para poder gerar esse espírito, para ele poder criar, né, quer dizer, esse corpo, para ele poder criar um espírito. Há aqueles que entendem que Deus cria no reino nominal, né? Ou que o homem surge, né? Que o espírito surge no reino nominal. Há aqueles que acreditam no reino animal, irracional, no vegetal, no protoplasma, né? Que, vamos dizer assim, é essa sopa, né? Enfim, que, segundo os estudiosos, ela são substâncias que se derramaram aí no início da formação do planeta e teria, digamos, a receita, teria os ingredientes aí para o nosso surgimento, né? E alguns no reino mineral. Então, o que nós vamos fazer aqui é um percurso a partir desse primeiro reino, né? O reino inorgânico, quer dizer, o reino mineral, né? Onde, enfim, a gente entende que não está presente ainda o fluido vital, né, que daria vitalidade, né, a esse organismo. Quer dizer, por enquanto, né? Então, vamos trilhar esse caminho dentro do texto que é proposto, e, enfim, e a gente vai trocando, né, impressões aí a respeito. Então, a gente vai começar aqui, ou vai partir, né, do 10.2, que é o conceito e os atributos do princípio inteligência. É interessante, ó, notem que aqui a gente veio falando em princípio inteligente, Kardec não utiliza esse termo substantivado, né? Ele usa princípio inteligente, mas a atual filosofia, né, a mais recente filosofia, que é essa, hoje dirigida pela Astrid, conceituou como princípio inteligência. Mas vamos em frente. Quem é que pode aí Eu ajudar a posso, gente? E- eu posso. Maravilha. 10.2. O princípio inteligência, conceito e atributos. O princípio inteligência é a substância no sentido aristotélico, não sujeito aos sentidos, ao tempo e ao espaço, estando, pois, dissociada da forma. É a Archer dos filósofos pré-socráticos. Quando tratamos do princípio inteligente, ele já se encontra individualizado, formando o ser viajor em direção à entelequia. No livro 1 do Livro dos Espíritos, Kardec tratou das causas primárias e desenvolveu o conceito de Deus e dos elementos gerais do universo, no qual seja espírito e matéria, tratando espírito com E minúsculo. Quando se refere ao elemento universal, no livro 2 abordou o ser individualizado e, para diferenciá-lo, grafou com E maiúsculo.
23, que É, é o é a espírito. questão 23, Questão tá, Manuel? 23, Desculpa. sim. Questão 23, que é o espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Sua natureza íntima nós desconhecemos, pois sua essência não se compara a nada do que conhecemos, tal como o conceito de Deus. A essência do que seja o espírito só entendemos pelo intelecto e jamais através dos sentidos. Estes só nos fazem perceber os efeitos. O atributo principal do espírito é a própria inteligência. Assim, filosoficamente, é correto dizer-se o princípio inteligência. Na metafísica, é a coisa em si, kantiana, ou o res cogito, coisa pensante cartesiana. É a inteligência que caracteriza o ser infinito relativo, como também qualifica em grau superlativo o ser infinito absoluto. O espírito é, em última análise, o fundamento constitutivo do eu. É a entidade única que pode constatar em cada coisa real e ideal o princípio metafísico que a anima, que lhe dá unidade e sentido. Os atributos do princípio inteligência são uno, eterno, infinito, imutável, não sujeito à evolução e imóvel. Obrigado, Manuel. Nada. Maravilha. Então, é, a substância no sentido aristotélico é aquela que, enfim, não está sujeita ao sentido, enfim, é algo que existe por si, né, não dependendo de nada para existir. É a tal da arqué. A gente vai se lembrar que os filósofos pré-socráticos eles viviam às voltas com o estudo da natureza e cada um deles deu a sua interpretação para aquilo que daria origem, né, digamos assim, a tudo que existe. Então a gente vai se lembrar que pensaram no ar, né, pensaram na água, no fogo, enfim, e no entendimento aristotélico, inclusive, essa substância ele acabou adotando ou aceitando, né, os quatro elementos como sendo aqueles que aquele princípio que dava origem a tudo, né? Então, quando nós tratamos aqui na filosofia do princípio inteligente, ele já está individualizado. Então, assim, ele já foi retirado do princípio inteligência, se é que a gente pode dizer assim. Depois eu tenho uma ilustração aqui que a gente vai voltar nesse assunto. E interessante para o nosso estudo da doutrina é ter isso em mente. Kardec fez essa distinção. Ele usou o mesmo termo, né, princípio inteligente, mas ele, quando estava falando do princípio inteligente, como substância, ele grafou com E minúsculo. Então, ele está falando desse princípio, dessa substância que dá origem a todos nós, né? E quando ele trata mais à frente, digamos assim, ele já vai, no livro 2 ele já vai tratar e já vai grafar com E maiúsculo. Então, ele já está falando desse princípio inteligente individuado, né? Nós desconhecemos a natureza íntima, ok? Kardec, inclusive, vai questionar os espíritos se a gente poderia entender que o espírito é algo imaterial, né? Assim que ele, mais ou menos assim que ele questiona os espíritos. E os espíritos vão responder que não é bem assim, né? Não é correto dizer isso. Melhor seria dizer incorpóreo. Então, notem, porque para a gente ainda
digamos assim, tem que ser alguma coisa. Para a gente é muito, digamos assim, complicado pensar no metafísico, né? Quer dizer, assim, a abstração é algo que não é tão simples assim da gente desenvolver, né? E é chamado de princípio inteligente porque é o atributo, né, que lhe dá, digamos assim, a própria constituição, tá? E aqui o Alain vai dizer, inclusive, que seria o nômeno, né, de Kant, a coisa em si, que o Kant trabalhou na sua crítica, né, tentando demonstrar isso de forma absoluta, ou a res cogito do Descartes, né, que quando ele desmembra em matéria, em coisa extensa e em coisa pensante, então a gente tem ali presente, digamos assim, eu diria que o registro, né, da dualidade da existência e a resa infinita, a coisa infinita que ele vai colocar como Deus. Por quê? A gente diz assim que estaria ali o registro, porque muito antes de Descartes, outros também chegaram a intuir, mas é Descartes que vai desenvolver isso, né, com o método e vai mostrar para a gente essa, digamos, dualidade da existência, aonde a doutrina espírita acabou por adotar. Quer dizer, os espíritos concordam com a dualidade. E, enfim, o entendimento de Deus também é a inteligência, só que suprema, enquanto nós estamos na condição de relativo, né? Então, assim, somos espírito, mas, enfim, não temos noção da nossa natureza íntima, se a gente pode assim dizer. Então, segundo os espíritos, somos incorpóreos e, desde a nossa criação, nós estamos envoltos por matéria, né? Então, tá tudo bem, gente? Dá para a gente seguir? A gente vai voltar nesse assunto ainda. Quer dizer, a gente vai estar reforçando o tempo todo. Tranquilo? Alguma observação? Podemos seguir, né? Então, é o ser fragmento ou princípio inteligente. Quem nos ajuda agora? Posso ler? O O ser Divanier? fragmento. Isso. O ser Legal, fragmento Divanier. ou princípio inteligente. No livro 2 de O Livro dos Espíritos, o codificador fala dos espíritos com E maiúsculo, ou seja, eles agora individualizados. Questão 76. Que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são seres e não entes. O ser antecede o ente. O ser é o espírito e o ente é o corpo, a matéria. O ser é metafísico e o ente é o físico. O espírito é o princípio inteligente já na fase hominal. Entretanto, a filosofia espírita concebe uma etapa anterior não totalmente clarificada na codificação. Seria o princípio inteligente desde sua fragmentação analógica até a entrada no reino nominal. Os espíritos superiores afirmaram a Kardec que os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Como entender o ser fragmento, se o ser é de natureza metafísica e indivisível? Essa divisão é de caráter analógico, não material ou físico. O professor São Marcos nos fornece a seguinte definição de princípio inteligente, baseada na codificação sobre a analógica fragmentação. O ser fragmento é a unidade homogênea e autônoma, oriunda direta e imediatamente da hipóstase fonte, ou princípio inteligência, cuja interação com o princípio matéria produz a vida organizada
em sua múltipla e variável forma de ser, que constitui o universo. Identificamos o ser fragmento como princípio inteligente e reservamos o termo princípio inteligência para substância ou hipóstase. Obrigado, Tivani. Pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho, eu só vou mudar. Eu vou ter que sair desse local onde eu estou aqui. No Voltei. É que eu tô sem o fone de ouvido e eu tô num local onde minha mãe tá descansando e a gente acaba ficando um pouquinho incomodado. Vamos voltar aqui. Então, aqui está, no livro 2, né? Kardec vai estar se referindo aos seres inteligentes da criação, então aqueles que povoam a erraticidade, povoam fora do mundo material, quer dizer, da onde nós estamos, né? Podemos assim dizer. É, então, ele já está tratando desse espírito, desse princípio inteligente na fase hominal, né? Mas, como nós colocamos lá no início, a filosofia contempla, né, entende esse princípio inteligente percorrendo um caminho anterior a esse reino nominal, né? Muito bem. E aqui a afirmação dos espíritos superiores. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, eles corroboram com a dualidade da existência. Existe um princípio espiritual, existe um princípio material. E a gente só consegue entender isso de forma analógica, né? Como o professor São Marcos nos ajuda aqui a compreender. Então, é a partir dessa analógica fragmentação que esse indivíduo, né, então, esse princípio inteligente agora individuado, vai ser lançado e ele tem o ímpeto como atributo e vai, enfim, iniciar a sua caminhada, né? Em busca da inteléquia. Existe esse termo também que o professor São Marcos utiliza, o Aristóteles também utiliza lá na introdução, que é, enfim, um estado de perfeição. Nós podemos assim traduzir. Outrora a gente podia traduzir como paraíso, como céu, né? Mas hoje nós traduzimos como esse estado de perfeição. Então, ser fragmento é a unidade homogênea, né, e autônoma, oriunda direta e imediatamente da hipóstase fonte. O que é a hipóstase fonte? É justamente o princípio inteligência da filosofia atual, é o princípio inteligente com E minúscula, de espírito com E minúsculo do Kardec, e aqui chamado de hipóstase, que Aristóteles também assim denominava esse princípio, cuja interação com o princípio matéria produz a vida organizada, em sua múltipla e variável forma de ser, que constitui o universo, né? Então, identificamos aí o ser fragmento como princípio inteligente e reservamos o termo princípio inteligência para essa substância que dá origem a todos nós. Então, é assim que nós, digamos assim, definimos na filosofia espírita. Quer dizer, não é exatamente como o Kardec
e os espíritos elucidaram para a gente, mas é assim que a gente está entendendo hoje. Divanir, por gentileza. É uma dúvida aqui em relação a esse fragmentação analógica. Acho que pode estar, talvez, claro para alguns, mas eu me perdi um pouco. O que seria essa fragmentação analógica? Eu vou fazer aqui, mais à frente eu vou ilustrar isso, né? Tá, Mas, digamos assim, isso não vai ser de forma analógica, porque como a gente não concebe a origem, na origem não, digamos assim, a consistência, ou que seja esse princípio inteligência, né? Então, essa separação, essa fragmentação, esse quantum que Deus retira do princípio inteligência seria essa fragmentação. Quer dizer, ok. é como um padeiro, né? Vai lá naquela massa que foi elaborada e retira um pedacinho para fazer o pãozinho, né? Então, Tá, digamos que essa seria a analogia que a gente podia estar fazendo. ok. Obrigado. Tudo bem? Aí eu sugiro a gente caminhar um pouquinho mais para a gente poder depois passar as ilustrações, né? Então, assim, a gente já viu lá atrás, né, acho que, se não me engano, no capítulo 4 sobre a Trindade universal, a Trindade espírita, que são esses princípios gerais do universo. A gente tem o princípio espiritual, né, o princípio inteligente, que a gente chama hoje de inteligência. A gente tem o FCU, o fluido cósmico universal, que a doutrina também adotou, seria o princípio matéria, e a gente tem Deus, né? Então, essa a Trindade. E aqui, por exemplo, na questão 27, Kardec pergunta para os espíritos: haverá, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Notem, a matéria e o espírito com E minúsculo. Então, ele está lá tratando do princípio das coisas, né, no início da codificação. Então, ele está falando aqui do princípio material e do princípio espiritual. E os espíritos vão afirmar que sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Então, aqui, o fluido universal é também oriundo do princípio matéria, do FCU. Então, a gente vai entender, né, depois do desenvolvimento, com mais questões, mais arguições de Kardec, que são os elementos organizados, né, os elementos orgânicos que, enfim, são dotados desse fluido universal. Ah, está aqui aquela questão que eu comentei com vocês, né? A questão 82. Opa, questão 82. Kardec vai perguntar: está certo dizer que os espíritos são imateriais? Né? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa interiormente ao alcance dos vossos sentidos. Então, os espíritos querem dizer que está cedo ainda para a gente conhecer, digamos, aquilo que de fato nós somos, né? Quer dizer, a gente se vê como espírito, tem consciência de que somos algo além da matéria, mas o entendimento ainda está um tanto afastado, né? É, Aqui, gente, então, eu começo assim com uma ilustração, buscando lá aquela imagem que nós fizemos lá no início, né?
para a gente caminhar um pouquinho aqui e tentar ir fechando isso que a gente está estudando através dos textos, né? Então, o que que nós aprendemos? Existe Deus, ok? Aprendemos também que existe princípio inteligência e aprendemos também que existe matéria, existe o fluido cósmico universal. Então, essa a trindade universal. Tudo que existe, seres, entes, coisas, são oriundos desses princípios. Deus é o Criador, né? Então, vamos lá para essa analógica fragmentação. Então, Deus vai lá nesse princípio, né? Ele é o Criador, vai nesse princípio inteligência e fragmenta um quantum, um pedacinho dessa substância, que imediatamente vai ser envolto por matéria. Aqui a gente colocou essa ilustração, mas a gente entende que, por leis naturais, por leis divinas, a partir da criação do espírito, ele é imediatamente envolto por matéria. Então, a partir da nossa criação, nós temos perispírito, nós podemos assim dizer. É claro que a gente entende o perispírito já na fase hominal. Antes disso, a gente entende como perispécie, quer dizer, é uma alusão que se faz àquela membrana que envolve as sementes. Então, nos reinos inferiores, esse princípio inteligente estaria envolto já por matéria, né? Através de um processo que a gente pode chamar de involução, ou de descida, melhor é descida, porque não se faz involução, é, esses elementos, né, assim fragmentados, eles vão formar aquilo que a gente chama de princípio inteligente, ok? Já individuado. E vão ser colocados aqui, no nosso caso, dentro da nossa compreensão, num planeta chamado Terra, para, né, enfim, iniciar a sua trajetória. E a gente poderia perguntar, puxa, mas Deus, na sua perfeição, na sua sabedoria e tudo mais, já não poderia ter feito, nos criado seres perfeitos? Kardec fez essa questão, né? Por que Deus não fez os espíritos perfeitos? Se tivessem sido criados perfeitos, os espíritos não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição, pois sem a luta, onde estaria o mérito? Então, diante de certos questionamentos que nós fazemos por vezes, a gente percebe que é muito providencial, faz muito sentido essa criação, a imagem e semelhança, que, na verdade, nos induz a acreditar que nós temos os atributos de Deus, só que, enfim, simples e ignorantes denota que esses princípios eles não estão atualizados, eles estão em potência, quer dizer, eles estão em ato, digamos assim, latentes, quer dizer, eles aguardam, né, digamos, a nossa ação para que isso se possa atualizar. E dentro desse entendimento, que a gente até viu lá na reflexão, através desse percurso, pelos reinos inferiores, principalmente, aonde esse princípio inteligente ainda está sujeito a um determinismo, então ele não tem ainda a liberdade de decidir, ele não tem ainda liberdade de ação, ele vai se constituir criando esses automatismos, quer dizer, então é a chamada evolução anímica, a evolução dessa alma, tá? A construção do seu psiquismo, tá? Até chegar numa condição de poder ingressar no reino nominal. Divani está fazendo uma pergunta, quer fazer um comentário ou uma questão. É.
a questão é sobre esse termo involução, né? A gente vê esse termo lá que Edgar Armond traz no, Na iniciação espírita, né? na iniciação, é. Ok. Mas aqui, assim, não, de onde mais? Qual que é a origem desse Olha, conceito eu de evolução? Porque também. para mim ficou tão assim quando eu vi no Iniciação Espírita lá. Para mim pareceu uma coisa nova, e eu não sei, assim, eu tentei olhar a bibliografia, né, do Edgar Armond, e eu não Sim. sei de fato de onde ele tirou, é uma curiosidade, e para mim parece que ele traz um elemento, um conceito adicional à filosofia espírita ou à doutrina, quando ele traz esse conceito, porque, mas assim, meu conhecimento também é muito limitado, então não sei se veio de algum outro lugar ou se só lá mesmo. Divani, o que eu entendo a respeito, inclusive eu também usei esse termo aqui, tá? Essa ilustração, inclusive, eu adaptei aqui para a gente, mas eu utilizo justamente na iniciação espírita. Então, assim, Uhum. ele elucida que não digamos, o contrário de evoluir, quer dizer, andar para trás. Não. É uma forma de expressão, por isso que eu coloquei aqui. Eu diria que é mais uma descida. Quer dizer, é uma forma, né, de Deus nos criar, quer dizer, ele cria espíritos e coloca na senda do progresso, quer dizer, para atingir essa tal dessa inteléquia. Então, como a gente aprendeu que existem muitas moradas na casa do Pai, e a gente está aqui nessa morada que é a Terra, a gente entende ilustrando que Deus nos coloca aqui, né, para começar a nossa caminhada, É tá? porque, né, nesse momento em que se trata isso no curso, né, na escola de aprendizes, a impressão que eu tive é que alguns trazem como se fosse de fato um momento que pega lá, não do princípio inteligente necessariamente, mas de espíritos desenvolvidos que teriam que evoluir para depois reiniciar uma jornada, e para mim parece totalmente Não, não. contraditório com o livro dos Espíritos, né, que cria o Sim, espírito sim, básico, né, simples e sim. ignorante, que depois evolui. Então, É, que eu me lembre, Divani, ele aham, utiliza justamente aqui naquele período de aula onde se fala da mônada, ele chama de mônada, sim, né? também O princípio empresta inteligente, também. inclusive, ele usa esse termo mônada nos reinos, nos diferentes reinos. Então, assim, não é, digamos assim, a, a condição do espírito retroagir. Não, não, tá? Senão estaria contrariando a codificação. Aqui, de novo, é só para colocar essa questão, é a criação e coloca lá num lar, né? Coloca numa escola para começar a aprender. Beleza? Ok, mas Ok. isso para o reino nominal, certo? Porque assim, lá também, e aí a gente vai passar por isso, né? Mas parece que ele teria essa evolução para começar a estagiar em outros, e aí, sei lá, a gente vai falar acho que mais para Olha, frente, né? O princípio inteligente, sim, né? O princípio inteligência, como foi dito aí, sim, ele está tá. lá se maturando, mas ele se torna individualizado no reino nominal, né? Sei lá. Bom, Perfeito, vamos chegar lá. perfeito, perfeito, tá? Então, legal, legal, é isso mesmo, tá? Então, assim, elucidando, o que nós temos aqui é a fragmentação, tá? Então, a analógica fragmentação, então, criou-se um ser. A gente acredita que Deus não para de trabalhar, então, ele continua criando. Criou-se um ser e foi colocado para evoluir. Quer dizer, é uma individualidade, ok? Mas ele, digamos assim, caminha coletivamente. Quer dizer, e talvez aquilo que você queira ilustrar aqui é que a encarnação ou a reencarnação só vai se dar no reino nominal. Então, nos reinos inferiores não há reencarnação. Quer dizer, esse princípio inteligente ele não está habitando,
tá? Quer dizer, ele não está habitando, digamos, aquele ser, aquele ente, tá? Legal. Então, a gente vai passar agora para os atributos, né? Então, a gente vai ver aqui os atributos do princípio inteligente e depois nós vamos entrar justamente nessa caminhada, tá? Onde a gente vai poder ilustrar isso melhor, tá, Divani? Eu diria quem é que gostaria agora de nos ajudar. Um só. Ô, Mauro, pode deixar a lei. Por favor, Ricardo. 10.5 os atributos do princípio inteligente. O atributo é tudo aquilo que é inerente ao ser, e sem ele o ser não é. O princípio inteligência tem os atributos que foram apresentados, enquanto o ser fragmento, ou princípio inteligente individualizado, tem, além deles, outros que decorrem de sua própria existência, que a partir de então se trata de sua manifestação enquanto ser. O ser tem o ímpeto como um atributo primordial, ou seja, a capacidade de agir. Ele não necessita quem ou o que o impulsione, que o ponha em marcha, que o arroje em direção ao alvo. É ele mesmo quem sai de si e se projeta para. Não se trata de uma saída qualquer, banal, sem rumo, mas de uma ação plena de sentido e realização em demanda a algo maior. Certo, previsível, atividade inteligente e qualifica o próprio ser que a dirige. Por isso, a inteligência é o atributo essencial do ser fragmento que pauta todas as suas ações por ela. A inteligência manifesta-se por atos de vontade. E além do atributo ímpeto, o ser fragmento é autônomo em suas ações e homogêneo como os demais seres em sua fragmentação. Tem como atributos ainda a escolha, a decisão, a curiosidade, a expectativa, a fé, a razão. Com outros Opa, seres. Vo- Ricardo, você, no último parágrafo, a gente perdeu a sua fala. Você pode repetir o último? Além do atributo ímpeto, isso, Isso tá. mesmo. Além do atributo ímpeto, o ser fragmento é autônomo em suas ações e homogêneo com os demais seres em sua fragmentação. E tem como atributos ainda a escolha, a decisão, a curiosidade, a expectativa, a fé, a razão e a atração, que pode ser traduzida por amor, gerando com isso a necessidade da convivência com outros seres. Muito bom. Então, o que nós entendemos aqui do professor São Marcos é justamente essa largada, né? Então, assim, é, nós temos origem numa substância que é eterna, né? É absoluta, como nós vimos lá, ela tem atributos que é inerente, quer dizer, é simples, quer dizer, é, 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 não tem nenhum elemento, né? Digamos assim, mais de um elemento que a compõe, enquanto que o fragmento, quer dizer, esse ser que é fragmentado, ele vai possuir outros atributos que vão colocar em marcha. É claro que aqui todos esses atributos descritos aqui vão contemplar desde o seu início, tá? Entendendo que ele começa no mineral e atingindo o reino nominal, o reino da razão, o reino do livre-arbítrio, tá? Então,
É claro que esse ímpeto seria essa vontade inicial, quer dizer, ele estaria lançado, né? Quer dizer, como um projétil. O Herculano, inclusive, usa esse termo, né? Ele é lançado, enfim, para esse alvo, para esse estado de perfeição. E, como nós dissemos anteriormente, são os atributos da divindade, quer dizer, ele tem latente em si, porque ele é criação de Deus, os atributos de Deus aguardando a sua atualização, tá? Que de início, claro, como nós vamos ver aqui, vão ser totalmente determinísticos, até ele começar a ganhar alguma liberdade para decidir, para fazer escolhas, como nós estamos vendo aqui. Nessa caminhada de condicionamentos, diríamos que ele não tem escolha, tá? Vanderlei está levantando a mão. Eu tenho uma dúvida. O princípio inteligente, ele tem uma série de atributos, mas ele não tem individualidade. Olha, Vanderlei, eu entendo que ele já é um indivíduo. Porque acontece o seguinte, na fase hominal, que existe o desencarne, ele volta para o plano espiritual como uma sua individualidade. O princípio inteligente, como que acontece nesse caso? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tratar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver fazendo a ilustração desse caminho. Ok, Tudo bem? tudo bem. Pode ser? Então vamos lá. Alguém pode me atualizar com relação à hora? 9 horas e 6 minutos. Obrigado. Então, a partir daqui nós vamos ter esse caminhar. Então, eu sugiro a gente ler, né, o texto, como a gente tem feito até aqui, e depois eu vou passar uma ilustraçãozinha aqui para a gente. Eu posso ler, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Eu posso ler. Ah, obrigado, Elmo. A evolução do princípio inteligente nos diferentes reinos. A partir da analógica fragmentação, momento em que o ser se individualiza, unindo-se a um quantum de matéria cósmica, a sua dinâmica é posta em marcha e jamais cessa até atinja a Isso, até, culminâncias, Elmo, desculpa, até esse ser atingir esse estado atingir de as perfeição, de culminâncias da purificação. purificação. A evolução consiste em um caminhar sempre crescente e ascendente, regida pelas leis divinas, que tudo abrange e auxilia. Desconhecemos a duração do processo, pois a escalada é infinita. É no espaço cósmico que o ser articula seus próprios desígnios. O ser fragmento, o ser fragmento e transita de experiência em experiência por força do seu ímpeto natural, tutorado pelo ditames das leis divinas que dirigem para as instâncias existências dos reinos da natureza assistida de perto pelos grande inteligência do espaço, que se ocupa dessa tarefa por missão. Nesta fase, não há violação das leis e de leis. Tudo concorre para a harmonia do universo. O processo evolutivo é infinito. É dito que o ser infinito relativo é perfectível e dinâmico na ótica de Heráclito do vir a ser em toda a sua existência, enquanto o ser infinito absoluto é perfeito e estático, a divindade. A partir da atuação sobre as partículas subatômicas, dando sentido ao que existe,
A próxima ação é em direção à matéria planetária, que dualizá-la em ignorância e inorgânica e Inorgânica, orgânica. E isso. orgânica. Os estágios junto aos reinos não significam propriamente habitação, mas trabalho junto a esforço de aprendizado e preparação para algo maior. Para o ser fragmento ou princípio inteligente, trata-se da aprendizagem dos reinos inferiores como preparação para atividades mais complexas. Então, antes da gente continuar, a gente já tem aqui, olha, então, a partir dessa fragmentação, eu já tenho um indivíduo. Quer dizer, há essa individualização. E esse indivíduo, como a gente já disse, vai ser envolvido por matéria. Então, poderíamos dizer aqui que a partir da criação, esse indivíduo já tem perispírito. E a evolução consiste nesse caminhar crescente e ascendente. Então, aqui para reforçar aquela questão da involução, né? Então, esse termo evolução aqui, ele foi utilizado só para ilustrar, digamos, a colocação, né, desse indivíduo num determinado lar para ele evoluir. No caso nosso aqui, a Terra. E a gente desconhece, né, a duração desse processo. Então, enfim, é, esse ser vai transitar de experiência em experiência, quer dizer, por esse ímpeto natural, as leis naturais, as leis divinas vão balizar essa caminhada e os seres, digamos assim, co-criadores, né? Digamos assim, vão gerenciar essa conduta. Então, vai estar assistido o tempo todo por esses seres inteligentes que, enfim, têm como tarefa conduzir essas almas iniciantes, né? Esses espíritos em fase de construção. E nós vimos aqui que nesses primeiros estágios, quer dizer, não há violação de leis, quer dizer, está sujeito ao determinismo puro e simples, né? É, claro, foi evocado aqui o Heráclito porque ele intuiu que nós, seres não absolutos, né, estamos sujeitos a esse plano relativo, plano da mudança. Nós estamos em constante vir a ser. Então, a gente está nesse constante aprendizado através de condicionamentos, enfim, que a gente pode traduzir que é alcançar o amor, né? Alcançar essa lei que abrange todas as outras, tá? Tá. Outra coisa importante é que, enquanto nós estamos estagiando nesses reinos inferiores, isso não significa habitação. Então, repetindo, é um trabalho junto, é um estágio. Quer dizer, estamos juntamente com outros princípios inteligentes desenvolvendo o nosso psiquismo. Eu diria que é uma construção de um arcabouço para receber depois informações que vão ser trabalhadas, né? É um aprendizado infinito. Então, essa tal da inteléquia é o objetivo, mas a gente nunca vai chegar, né? E, enfim, estaremos sempre buscando, né? E, claro, à medida que a gente vai passando de reinos, a gente vai adquirindo novas habilidades, quer dizer, novos aprendizados, eu diria que novos condicionamentos, tá? Que vão se traduzir nessa preparação para a gente ganhar liberdade. Então, aí eu diria que a gente, no reino nominal, ganha liberdade para decidir, ok? Aí a gente vai para. Aqui tem uma ilustraçãozinha, né?
que a gente retoma ao Leon Diniz e a indicação do Herculano de que a nossa, digamos assim, a criação em si, o surgimento em si do ser é muito mais ousado na doutrina espírita do que na evolução das espécies do Darwin, né? E a gente traz aqui uma ilustração que a gente vai voltar a ela no capítulo 11, quando a gente entrar com o princípio inteligente no reino nominal. Mas eu vejo interessante ela aqui, olha. Esse diagrama que o Jorge André constrói, ele coloca esse binômio determinismo e livre-arbítrio. E a partir de um ponto, eu vou ilustrar aqui, olha. A gente tem esse losango mais escuro, que é o determinismo, e a gente tem, num azul mais clarinho, a área da liberdade, a área do livre-arbítrio. E aqui a gente tem as escalas, tá? Então, reino mineral, a questão das forças de atração que vão conduzir esse princípio, que vai partir do zero. Depois ele entra no reino vegetal. Estou fazendo rapidamente aqui porque é só para uma ilustração. No reino vegetal, aonde, digamos assim, a aprendizagem se dá através de uma sensibilidade, não mais da atração pura e simples, e no reino animal ele vai ganhar esse tipo de inteligência chamado instinto, para depois ele entrar no reino hominal. Então, a nossa caminhada aqui é nesses primeiros 3 degraus, que o Jorge Andréa coloca até as eras, né, arqueológicas aí, para a gente ter assim uma noção de referência, inclusive em termos de duração. Mas a gente vai voltar na próxima aula, digamos, isso vai ser melhor elucidado. Aqui é a segunda parte do item 6. Então, vou pedir se o Elmo puder voltar a ler para a gente. As características do psiquismo em cada reino são os descritos a seguir. No reino mineral, a principal característica é a atração, pois aí o princípio inteligente desenvolve, entre outros, o poder organizacional e estético. No campo do conhecimento, a demonstra Cristalografia. cristalografia demonstra esse poder através das formas observadas nos cristais. Dentre elas, alguns exemplos. O- a cúbica do corpo centrado CCC, a cúbica da face da forma centrada CFC, a hexagonal compacta HC, entre outras. Exemplos típicos onde se observa a atração e a organização desenvolvida pelo princípio inteligente. No reino vegetal, o evoluir da matéria já apresenta a forma orgânica, organização típica própria para o recebimento do fluido vital, ou seja, a vida. Aqui se desenvolvem outras aptidões do psiquismo, como as sensações e o tropismos, tropismos, ou seja, fototropismo, a busca da luz, da energia. Hidrotropismo, a busca da água e da alimentação através dos minerais. Desenvolve-se assim o sistema de alimentação através da seiva, o sistema de respiração através da fotossíntese e o sistema de proteção através da camuflagem, dos espinhos e proteção química, veneno. No reino animal, nova capacidade psíquica é adquirida, o instinto, com a aquisição da mobilidade dos sentidos, o serve de orientação e aqui se desenvolve. Neste reino, o princípio inteligente adquire nova bateria de conhecimentos e de aprendizados. São eles a conservação,
através da proteção e segurança, a manutenção, através da reprodução da espécie e alimentação. Muito bem. Então, vamos ilustrar, ok? Então, nós voltamos lá, naquela analógica fragmentação, tá? Então, a gente tem aqui é, a ação de Deus na criação e colocando esse indivíduo para começar a sua escalada, ok? Eu até coloquei aqui a mônada entre aspas, né? Porque Edgar Morin utiliza esse termo para como sinônimo de princípio inteligente, né? Mas assim, para dizer que não tem nada a ver com a teoria do Leibniz, tá? Que a gente estudou lá no livro um. Então, veja, reino mineral, como nós vimos lá pela descrição. Esse princípio inteligente, orientado por espíritos prepostos, né, ainda de matéria inorgânica, ele vai receber somente, digamos assim, afetos externos, né? Ele vai ser afetado somente externamente. Nesse reino inorgânico, ele não tem vida propriamente dita. Como nós vimos nos textos, ele ainda não está essa a organização dessa matéria não está pronta para receber a vida, para receber o fluido vital. Então, é através da atração que ele vai adquirir os primeiros condicionamentos. Então, a gente nota nos minerais o brilho, a gente nota a cor, a dureza, né? Então, parte de um mineral inferior para um mineral superior, temperatura aqui agindo, a forma, a organização, como nós vimos lá, ok? Então, assim, isso significa que ele não tem ainda praticamente nada a oferecer ou a interagir. Não é certo dizer isso, porque a gente já tem demonstração do comportamento do mineral, né, de certos minerais superiores, diante de um estímulo. Mas a gente didaticamente tem que, por vezes, colocar uma barreira, né? Então, é, é afetado pela oxidação, então ele vai. Esse princípio inteligente ele não está coabitando esse veículo, ele está apenas sendo sensibilizado, sendo atraído, tá, por esse comportamento do material. Então, expande, contrai, oxida, e a gente vai perceber. E aí, quer dizer, isso vai demonstrar, digamos, o nosso retorno. Quer dizer, partimos aqui de uma, é, digamos assim, de um ponto de largada e estaremos aqui de volta, digamos, à criação, de volta a Deus, tá? O que que eu tenho aqui no reino mineral que foi descrito lá, naquele texto que o Elmo nos ajudou? Os estados de agregação no reino mineral. Então, a gente tem essas mudanças de sólido, de inorgânico para orgânico, líquido, gasoso, estado fluídico, quintessenciado, etc., etc. Aquelas formações cristalinas que nada mais são do que a agregação de como os átomos se juntam para formar certos, né, certos minerais. E aí a gente tem aqui a cristalografia colocando para a gente aquilo que foi relatado pelo Elmo, a forma com que eles são organizados. E eu entendo assim, é tão matemático isso no reino mineral, é tão preciso que eu diria que começaria por aí a constituição desse nosso arcabouço psíquico, né, para começar a colher informações, receber afetos externos para poder se desenvolver e, digamos, progredindo, né, se a gente pode assim informar, tá?
Paulo, E, só um minuto, só uma coisinha. pois não, pois não. Voltando a dois, o outro, volta, mais um. Aqui, onde vou, a atração, você coloca brilho, cor, dureza, temperatura, forma, organização. Dureza, não, aí a gente tem a dureza propriamente dita e a tenacidade do mineral, porque o fato dele ser duro não quer dizer que ele pode ter uma dureza muito alta e ser fácil de quebrar. Já com uma tenacidade maior, ele é mais difícil de quebrar do que um é só um detalhezinho, porque eu já Não, estudei ok, ok. geologia, então é só para um detalhezinho que poderia entrar Tá, aqui, tá. tenacidade. Legal. A gente poderia colocar resiliência, tá? Uhum. Nós podemos colocar aqui mais atributos, Sim, tá? É uma forma de ilustrar. Eu entendi muito bem o que você colocou. A gente tem, por exemplo, o vidro, né? Que é uhum. de uma dureza altíssima, mas não tem Quebra fácil. nenhuma resiliência, né? Quer dizer, Uhum. ao menor toque, ele pode se romper. E quando a gente coloca, por exemplo, a dureza, como que digamos assim, se ganha dureza no mineral? É através do tempo, é através da pressão que ele sofre, perfeito? Uhum. A gente vai encontrar, por exemplo, numa escala mais desenvolvida aí, a água, os cristais, né? Porque eles têm já uma forma definida. A gente percebe que ele já vai ganhando identidade e a gente percebe tudo que ele suportou nos milênios, né? Que o conduziram até aí para eles chegarem a essa condição. Então, Correto. interessante a ilustração que você Por- colocou, Porque, né? Porque inclusive, o que se usa como base para medir a dureza dos, dos nos minerais, que, minerais, por exemplo, o que tem menor dureza é o talco e o de maior dureza é o perfeito. diamante, é justamente por exemplo, o 8, 9 e 10, que o 10 é o diamante, o 8 é o rubi, o 8 agora não me lembro, o 7 é o quartzo. Do 8 até o 10 cortam o vidro. Legal. Do quartzo para baixo ele só arranha o vidro. Perfeito, perfeito, perfeito. Maravilha. Então, assim, isso dá para a gente uma noção é, do que o princípio inteligente experimenta, ok? Quando ele estagia nesses reinos, né? Quando ele tem oportunidade de estagiar nesses reinos. E aí, se a gente pudesse traçar um gráfico, né? De colocar esse princípio inteligente versus os milhões de anos dentro de uma escala de percentual, a gente diria que o princípio inteligente habita o reino mineral e vai crescendo e vai aprendendo, enfim, até atingir o máximo da escala, até onde ele alcançar o máximo dessa escala. Você colocou aí o cristal, digamos assim, né? Nessa escala de dureza, a gente poderia ir para outras, digamos assim, outros atributos para a gente poder classificar isso, mas aqui não cabe, né? É apenas para a gente compreender que, enfim, pode fazer algum sentido isso, ok? Aí a gente tem um tal de, digamos assim, fase de transição. Então, assim, quando ele atinge essa fase de total aprendizado, de total atração dentro desse reino mineral, ele vai ser levado para o próximo reino. Então, veja, ele não vai evoluir de novo aqui. Ele vai lá novamente para a base dessa escala. Ele vai começar no zero, mas só que ele já está num reino superior. Então, assim, ele foi promovido, né, para uma escola superior àquela que ele já, é, digamos assim, percorreu, tá? Aqui atuam, né, ou sempre atuam, e principalmente os espíritos prepostos
E, inclusive, a gente tem indícios de que os elementais, né, que são aqueles espíritos que vivem esses princípios que vivem nessa fase de transição, eles, sob o comando, digamos assim, dos espíritos superiores, eles também atuam nesse processo. Então, eu acho que eu não me lembro se foi o Vanderlei que perguntou sobre essa questão da onde vai, quando a gente está encarnado, a gente volta para a erraticidade, ok? Eu diria que daqui é a mesma forma, quer dizer, eu estagio num determinado reino, aí eu sou promovido desse reino, quer dizer, eu volto para essa fase de transição na espiritualidade e sou preparado para a fase seguinte. Quer dizer, lembrando que aqui é só determinismo. Quer dizer, não existe nenhuma escolha por parte desse princípio inteligente. Então, aí nós já caminhamos nesse reino mineral, vem o reino seguinte, o reino vegetal. Então, esse princípio inteligente continua orientado por esses espíritos propostos, só que agora ele já está animado por uma organização, quer dizer, ele já ganhou elementos na sua, digamos assim, nesse estágio ou nessa fase desse reino, aonde a matéria já é organizada, tá? Então, aqui, antes ele só tinha digamos assim, ele só era afetado por impulsos externos, aqui ele passa a responder, inclusive. Quer dizer, ele responde a esses estímulos, né? Por quê? Porque é uma nova fase de aprendizado. Ele não é mais agora levado pela atração. A gente chamou aqui de sensação, tá? Não no sentido hoje hominal, né, dos sentidos, mas na forma que ele vai reagir a esses estímulos, tá? Então, veja, a vida organizada a gente entende, né, como nascer, crescer, morrer. Então, aqui tem o crescimento, tem esse conceito de vida e morte, ele se reproduz, tá? Então, aqui eu já tenho digamos, a condição da reprodução. Vejam que avanço que se dá, tá? Não que no mineral não tenha utilidade, mas no reino vegetal, essa utilidade, né, dentro da economia do universo, ela está muito mais presente. E a gente tem as adaptações, como nós vimos lá, tá? A questão da respiração. Então, veja a questão da utilidade. Sem a fotossíntese, não teve a menor condição de nós pisarmos aqui nesse planeta. Quer dizer, então, a contribuição desse reino dentro da organização do cosmos é vital, tá? Então, nós vamos ver que vai ser mais um passo dentro dessa escalada, tá? Aqui a gente tem, inclusive, a botânica, né? A botânica já elucidando para a gente dos vegetais mais elementares até aqueles mais evoluídos, tá? A gente poderia dizer assim, algas, as aquáticas, depois as trepadeiras, enfim, frutíferas, flores, enfim. E a gente vai chegar lá no topo da escala com as carnívoras. Olha que interessante, tá? É, a sensação dando uma certa mobilidade, inclusive, né, muito maior que no reino mineral, ok? Mas ainda aqui é totalmente dependente, quer dizer, ela tem a planta tem um aparelho reprodutor, mas ela ainda conta com o auxílio externo para, de fato, efetuar essa reprodução, né? Enfim, fica claro, né, a possibilidade maior de desenvolvimento psíquico. Os tropismos, né, que o Elmo descreveu para a gente, né? Então, ela vai buscar a luz, ela vai buscar
o alimento, quer dizer, a luz também é o alimento, mas principalmente a água, quer dizer, a realização da fotossíntese, essa questão das camuflagens, né? Que a gente tem na natureza, a gente vai encontrar em todos os em todas aonde a gente buscar na natureza, nós vamos encontrar, mas olha que interessante essa ilustração aqui desse bicho espinho, né? A gente também tem a defesa deles através de venenos e tudo mais. Então, notem, né? É notório, digamos assim, a possibilidade crescente de aprendizado e desenvolvimento desse psiquismo do princípio inteligente nesse reino. Então, da mesma forma, ele começou do zero, ok? No reino vegetal, que é um reino superior ao mineral, e vai atingir o ápice aqui no reino vegetal, até ele ganhar condições, tá, de fazer essa transição para o reino animal, ainda irracional, ok? Da mesma forma aqui, ele vai ser conduzido, da mesma forma, os espíritos continuam atuando, da mesma forma que no reino anterior a matéria é organizada, e ele continua interagindo com os estímulos externos. Só que aqui com uma ferramenta muito mais desenvolvida, né? Que é o instinto. Então, para além do vegetal, o animal se locomove, né? Para além da comunicação dos vegetais, os animais se conversam, os animais se comunicam. A gente nota um certo sentimento, né? Quer dizer, que é claro que é instinto, mas ele está presente como ilustração para a gente, como lição para a gente, né? Que tem raciocínio. A inteligência já é muito mais pronunciada dentro desse reino. A alimentação, quer dizer, ele vai em busca, ele precisa desenvolver artefatos ou, digamos assim, ele precisa desenvolver subsídios para poder buscar a sua alimentação. Há aqui o conceito de família, né? Então a gente vê dentro do reino animal organizados em famílias dentro das espécies e, enfim, quando a gente entra principalmente no campo dos animais domésticos, a gente vê, inclusive, digamos assim, espécies distintas, né? Formando família e tudo mais. A gente vê muito presente essa condição dentro desse reino. Mas fica claro, é preciso sempre afirmar, de novo, há quem defenda que está presente já um certo livre-arbítrio dentro dos animais. Há quem diga dentro da doutrina que animais têm mediunidade. Há quem diga que eles já têm uma inteligência, enfim. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, mas para efeito de estudo, para efeito, digamos, do nosso desenvolvimento dentro da filosofia, é preciso que a gente coloque barreiras ou que a gente coloque limites. Então, para todos os efeitos, dentro desse reino animal, é, enfim, o determinismo ainda continua presente. Tudo bem, gente? Então, os sistemas são muito mais organizados, né? Então, a semelhança conosco enfim, quase que não há nenhuma diferença, né? Na questão dos sentidos, na questão dos sistemas organizados, enfim. E no estudo do DNA, inclusive, a gente vai perceber que, enfim, é, é ínfima, né, a diferença que nos separa desse reino. Quer dizer, enquanto humanos. Divani? Então, o que eu ia falar
essa questão da semelhança, né, e no Livro dos Espíritos também fala muito disso, que é a questão material, né? Deu uma Sim, travada aqui, sim. acho. Tá. Essa semelhança, então, né, no corpóreo, e tal, né, na parte física, material, realmente, né, tá lá. Espiritual, lá no Livro dos Espíritos também, na questão 613, e ela é bastante longa, né, ela fala, tá naquela parte onde está falando da metempsicose, né, da crença das pessoas que têm uma evolução dos animais e tal, e o Kardec, quando ele complementa lá, nessa extensão final, ele fala, por exemplo, né, rapidamente que, né, as diferentes espécies de animais não procedem, a ele grifa, né, intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Então, assim, os animais, antes da fase luminal, pelo que o Kardec nos trouxe, né, no Livro dos Espíritos, na explicação, na visão que ele teve, né, do que ele viu lá, né, porque isso não é o espírito, é o Kardec falando, né? Os animais não teriam essa individualização, mesmo porque o princípio inteligente que eles se utilizam, ele volta a um reservatório de onde tirou, né? Ele deixa meio vago, mas assim, então ele está lá, né? Então é como se fosse a matéria aqui sendo fermentada e volta lá para um jarro um pouquinho mais fermentado. Aí vai para outro lado e volta, e aí cada espécie, de acordo com a sua necessidade de ter um princípio inteligente mais fermentado, digamos assim, ela pega de lá e continua a sua evolução enquanto espécie, mas não transitando de uma para outra individualmente, né? Mas aí que e ele fala depois dessa questão do homem e tal, né? Então qual o ponto inicial? E ele fala que isso é um mistério que Deus ou os espíritos ainda não nos permitiram descobrir, pelo menos na época que codificou. Então, Ok. ele até fala, para de perturbar, quase que ele fala isso, né? Esse conhecimento não é agora e não interessa, vai estudar o resto, depois você vem falar disso. Mas a gente Então, legal, Divani, muito bom. Então, assim, veja, eu estou reforçando, inclusive, a evolução da espécie justamente para nos dar subsídio do entendimento que esse princípio inteligente ele estagia dentro desses reinos e dentro dessas espécies. Eu entendo, por exemplo, você vai encontrar no reino animal unicelulares. E você vai encontrar um gorila, você vai encontrar um símio, que, segundo a espiritualidade, ele foi o protótipo que proporcionou as primeiras reencarnações desses espíritos. Então, eu entendo que esse princípio não coabita, mas ele estagia. Por exemplo, vamos colocar a presa, né, e o predador. Então, veja, o princípio inteligente, ele vai estagiar como presa. Então ele vai ser afetado, ele vai perceber como é que é ser presa, quer dizer, eu preciso camuflar, eu preciso fugir, eu preciso me defender, eu preciso tudo. Da mesma forma, vai chegar o momento em que ele vai experimentar também ser o predador. Então, ele vai perseguir, ele vai, enfim, também usar os seus ardis aí de sobrevivência. Então, a exemplo do espírito, de nós, quando encarnados, experimentamos as diversas situações que a vida nominal nos oferece, só que encarnados, né? Então, com responsabilidade, com
livre escolha, com possibilidade de escolher. No reino, nos reinos inferiores não há essa escolha. Quer dizer, é seguro esse caminho, não há erro. Ok? É. Ok, é que assim, é que não. Não, tudo bem. Acho que não é isso que falou Kardec, não tem como a gente chegar a alguma coisa. Mas uma coisa que põe na questão também aqui é que nos mundos mais adiantados, mesmo os animais, eles têm um adiantamento maior. Porém, as espécies que lá existem não vêm das espécies que estão aqui. Então, cada mundo, da sua forma, tem as suas espécies, animais, vegetais, minerais próprias. Já o homem é o único que ele passa de um mundo ao outro. Então, dá a Tá, entender de que esse perispírito ou perispécie que constitui esses seres antes da forma original, eles emprestam daquele mundo, que é isso, né? O perispírito é feito de matéria daquele planeta, daquele local onde o espírito encarna, né? Então, eles emprestam de lá e lá ficam, né? Agora, o homem, ele, mesmo que ele use, né, o fluido cósmico universal e a matéria aqui do nosso planeta, nesse momento nós utilizemos, uma parte dela, uma parte ela já nos pertence quando desencarnados, porque o perispírito permanece e nós poderemos encarnar em outros planetas, e normalmente é isso que acontece, levando alguma coisa disso, né? Porque já nos pertence, nós somos individualizados, né? Pelo que eu entendi dessa questão, mas acho que vale um, tá. um aprofundamento Ok, 613 ok. aí. É por isso que, digamos assim, a nossa referência é a Terra. Enfim, Isso. né? A É. nossa referência é a Terra. Enfim, esses reinos que nós estamos tratando aqui é com alusão à Terra. Então, enfim, isso pode não valer para outros mundos, Uhum. ok? Digamos assim, é um assunto assim, enfim, fascinante, né? É um assunto assim que deixa a gente, de fato, nos instiga, mas ao mesmo tempo ele é árido, porque, enfim, nos falta mais entendimento, né, para seguir em frente, ok? Mas, enfim, vamos seguir mais um pouquinho aí, então, dentro desse reino, né, animal, quer dizer, é, segue da mesma maneira. A gente coloca aqui, por exemplo, animais sangue frio, peixe, chegando aos animais de sangue quente. Enfim, a gente, dentro da evolução da espécie, isso está muito, eu diria que muito claro, tá? E muito lógico, ok? E, digamos assim, para a gente tratar daquela reflexão inicial, onde eu tenho questões que colocam se a memória estaria na célula ou estaria no princípio inteligente, a gente traz aqui alguma elucidação no reino animal que fica mais assim evidente, né? Essa medusa, ela está aqui na praia e, submetida ao calor, ela vai derreter, ela vai destruir. Mas ela só vem aí quando, digamos assim, os influxos da maré as levam para lá. Quer dizer, ela não, de forma alguma, ela vem aqui para a praia para se submeter a esse derretimento, entendeu? Então, assim, é um primeiro indício de que essa memória não estaria, digamos, no corpo material. Quer dizer, essa memória, se nós podemos assim chamar, está nesse princípio que vai ganhando esse condicionamento. Então, assim, dentro daqueles atributos que nós vimos lá que ele vai desenvolvendo, nesse seu trajeto, ele vai ganhando cada vez mais condições de alcançar essa possibilidade de ter liberdade de ação, que por enquanto é regida pelos espíritos que ordenam essa economia do universo.
Um outro exemplo por exemplo, do cavalo doméstico. Se você pegar um cavalo e levar ele num estábulo para uma área reservada onde tenha palhas, por exemplo, lá de um animal, de um tigre, de um leão, que esteve, né, em contato com aquela palha, esse cavalo não vai entrar mais de forma nenhuma, tá? Ele vai aprontar, digamos assim, vai dar coice, vai relinchar, ele não vai entrar naquilo. E esse cavalo doméstico, ele nunca teve contato com um leão, ele nunca teve contato com, enfim, um felino, né? Então, assim, isso dá para a gente uma noção de que isso é uma memória enquanto ele foi um cavalo selvagem. Quer dizer, esse princípio inteligente, enquanto ele estagiou como um corcel selvagem, ele pôde, né, perceber que haviam felinos lá que, enfim, queriam ele como presa. E esse princípio inteligente provavelmente traz essa memória, traz esse condicionamento, tá? Então, assim, são indícios, né, que a gente pode elencar desse desenvolvimento do psiquismo até a gente conquistar um pouco de liberdade, né? Até a gente sair desse determinismo e ganhar a fase hominal, que é justamente o capítulo que vem na sequência. Vocês me atualizam novamente com relação ao horário, gente? Já passou bastante. É 10 para as 10 para as 10. 10. Meu Deus! Puxa vida! Bom, então essa fase aqui é a fase que vai ser da aula seguinte, né? A fase hominal. Bom, eu vou pular essa parte aqui, que eu trouxe algumas questões aqui que corroborariam com, digamos, as elucidações desse capítulo. Depois eu passo o material e vamos elucidar aqui esses termos, tá? Para a gente fazer um reforço, para a gente já buscar um encerramento aqui. E me desculpem aqui que eu me perdi. Para este capítulo ficar suficientemente claro e compreensível, resumiremos os principais conceitos tratados nessa parte da doutrina espírita. Então, espírito com E minúsculo é aquele observado no Livro dos Espíritos por Kardec, é um dos elementos constituintes do universo. Ok? Espírito com E maiúsculo é esse ser inteligente, é esse ser, tá, que, enfim, habita o mundo fora da matéria, fora aqui do plano onde nós estamos. O princípio inteligência e o princípio matéria são termos criados aqui dentro da filosofia espírita recente, né? Então, são as substâncias essenciais da criação. Então, a trindade espírita, a trindade universal de Kardec é princípio inteligente, princípio matéria e Deus. A trindade da recente filosofia é princípio inteligência, princípio matéria e Deus. É isso aí. O princípio inteligente, ou esse ser fragmento, tratado na recente filosofia espírita, é o ser individualizado, oriundo da substância, a hipóstase mãe, princípio inteligência. O espírito, na recente filosofia espírita, é o ser fragmento ou o princípio inteligente na fase hominal. Outros conceitos comuns no meio espírita, mas não tratados dentro da filosofia espírita, são mônada, então o Alain vai fazer aqui uma observação, termo criado por Leibniz, distinto ao ser utilizado na filosofia espírita. No caso, é o Edgar Moll que utiliza como sinônimo de princípio inteligente.
Princípio espiritual é de uso corrente no movimento espírita e até na literatura espírita, significando o princípio inteligente e, por vezes, o princípio inteligência. E para a gente concluir, poucos são os campos do conhecimento e muito menos as religiões que vão tão longe ao entendimento da existência. Eles voltam suas atenções exclusivamente ao ambiente terráqueo. A doutrina espírita alarga enormemente os horizontes envolvendo a metafísica e, com isso, tempo e espaço se alargam para além do ventre e do túmulo e além do planeta Terra. A doutrina espírita desconhece limites espaciais e temporais, fornecendo luzes a antigas questões insolúveis como quem sou eu, de onde vim, que faço aqui e para onde vou. Eu vou deixar de compartilhar aqui para a gente voltar aqui. É, é instigante, gente. Eu penso que a doutrina espírita alarga, de fato, né, essas oportunidades para a gente desenvolver e, principalmente, nos oferece essa liberdade, da gente estar questionando, da gente estar o tempo todo tentando compreender cada vez melhor e ir reduzindo essa verdade. Então, assim, de novo, como seres num, num campo relativo da criação, a gente vai estar sempre, enfim, buscando reduzir aquilo que a gente chama de verdade, né? Então, deu para notar que, enfim, a gente ainda não tem tanta segurança, né, para fazer afirmações nesse sentido. Então, são ilações que a gente faz a respeito das pistas, né, que a doutrina nos deixou, e, enfim, principalmente das elucidações que os espíritos fazem quando das reflexões de Kardec. Eu sei que nós já avançamos aqui, mas, por favor, eu estou aí à disposição para mais algum comentário, enfim, para alguma ilustração ou para alguma questão, é, enfim, que vai ficar aí para a gente tentar elucidar isso aí, no decorrer da semana. Creio que eu tenho que estudar muito, Mauro, porque é bem complexo esse tema, né? Eu também, eu também. Estamos juntos, Joelma. Alguma Muito coisa, obrigado pelos Ricardo, que você queira. esclarecimentos e pela paciência, Ah, viu? desculpa, Obrigado. Divani. Muito bom. Não, Desculpa. é que estava atrasado. Muito bom. Obrigado. Então, eu postei lá no grupo um texto do Euripides School, que Ah, é um ok. geneticista, conferencista, especialista no assunto, ok? E lá ele vai citar os vários autores e fica claro a diversidade de entendimento. Então, não é assunto fácil mesmo. E não tem nenhuma pá de cal para isso. É a gente ver as hipóteses, analisar cada uma e ver aquela que mais faz sentido para o nosso entendimento. Tá? Então, realmente, e também querer fechar a questão num assunto como esse, eu acho que é uma pretensão, né? Então, É não muita dá. ousadia, né, Ricardo? Muita É ousadia, né? muita ousadia. Outra questão também é que o conteúdo é muito grande para a aula de hoje. Então, aí precisaríamos aí para poder trocar e dialogar mais, e esclarecer, no mínimo duas, três aulas até. Ricardo, uma sugestão é o café filosófico que a gente vai ter. Daqui a É, pouquinho nós vamos ter um café
e aí seria uma oportunidade, de É uma repente, para a oportunidade. gente Aí talvez até ir atrás dos itens polêmicos e trazer eles para voltar a para gente esse ver. assunto. Vou dar uma olhada nisso aí. Tá bom? Queremos agradecer, então, você, Mauro, por nos Sou eu que abrilhantar aqui agradeço. hoje, pela oportunidade de estar assistindo sua aula também. Sou grato. Sou eu quem agradeço. A sua pedagogia sempre me inspira bastante. Ok? Quem gostaria de fazer uma prece para gente encerrar? Posso fazer? Pode, Joelma. Agradecemos. Aqui neste momento, vamos silenciando os nossos corações, acalmando, né, nossos pensamentos e agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que neste dia nos possibilitou a possibilidade de estarmos aprendendo cada vez mais. Então, que nossos melhores sentimentos de amor, de carinho, de atenção, vá para cada lar de cada um de nós que está aqui presente e que ele se expande em todos os lares daqueles que estão precisando de algum, né, calento de amor, de carinho, de atenção. Que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre todos nós, principalmente sobre o Ricardo, sobre o nosso professor Mauro e sobre cada um aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até Muito bom, semana que gente, vem. graças a Deus. Eu vou postar lá no grupo, tá? Então, a ilustração que eu fiz aí, tá, para ajudar um pouquinho. Isso aí. Beleza? Um abraço a todos. Boa noite, gente. Abraço. Obrigado, A ótima todos, boa semana. Semana que semana. vem. Boa semana.